Então hoje eu trouxe aqui o Bruno para a gente trocar uma ideia, para a gente pegar a opinião de um especialista em educação física aplicado na cardiologia. Trazer essas informações úteis para vocês, informações que vão ajudar a você ter uma melhor qualidade de vida e uma saúde maior e mais próspera. Bruno, qual a importância da avaliação física na visão de um profissional de educação física? Bom, Cota, isso é uma excelente pergunta. Muitas pessoas decidem iniciar um programa de treinamento sem que se faça uma avaliação física. Bom, assim como dados de uma empresa que a gente não consegue gerir se a gente não fizer uma avaliação de um balanço inicial, acontece exatamente a mesma coisa com o seu corpo. Se você não tem dados, não tem números sobre como você está no início de uma avaliação, no início de um programa de treinamento, como é que você vai saber ao ponto que você deve chegar? Como você vai estipular suas metas? Então, a importância da avaliação física é gigantesca. Sabendo dos pontos aonde você está com maior fraqueza, com maior fragilidade, sendo músculo esquelético ou sendo cardiopulmonar, você vai saber quais pontos específicos trabalhar, quais serão as suas prioridades e quais serão os pontos que você deve trabalhar em cima para fortalecer mais ainda. Então você tem pontos neuromotores, como sua força, sua flexibilidade, sua mobilidade articular. Você tem pontos muito específicos sobre a sua composição corporal. Então as pessoas acreditam que a avaliação física, Cota, é apenas composição corporal, aonde você vê a sua massa muscular e a sua gordura. Mas isso é uma parte da avaliação física, então é só a composição corporal. E a gente ainda tem a utilização, por exemplo, da termografia, que é uma imagem de calor onde ela emana ou não, né? Onde seu corpo está hiporradiante ou hiperradiante, e a gente já consegue diagnosticar de forma mais prévia algumas alterações físicas que o seu corpo já vai apresentando. Então, na visão do profissional de educação física, a avaliação física ela é primordial, deve ser feita prioritariamente ao início do programa de treinamento. E uma dúvida que eu sempre tenho, Dr. Cota, é qual, na visão do cardiologista, é essa importância da avaliação física? Bruno, adorei tua pergunta. Chega paciente comigo no consultório, a primeira coisa que a gente pergunta, eu posso caminhar? Às vezes, a pessoa não tem nem condições físicas de começar uma caminhada. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela mal conseguia sentar na cadeira, ela tinha dificuldade para levantar. Imagina colocar essa pessoa para caminhar, não tem mínima condição. Não é à toa que o Espaço VitaCardio dá tanta importância para um profissional de educação física. O profissional de educação física vai fazer uma avaliação global. O médico, o cardiologista, ele sabe que a pessoa precisa de atividade física. Agora, como tem que ser feita essa atividade física? Somente o profissional vai dizer. Eu falo para o seguinte, todo mundo de médico e de doido tem um pouco, né? Mas, com certeza, eu tenho muito mais de médico do que de doido. Então, é muito melhor procurar um especialista do que conversar com um vizinho, com o balconista da farmácia. E claro, o especialista tem mais conhecimento do que o clínico. É a mesma coisa que eu vejo em profissional de educação física. Eu acho que vocês são fundamentais. Claro, uma outra coisa que eu falo para meus pacientes, se você não está fazendo nada e você começar a fazer uma atividade física, está valendo. É melhor do que ficar sedentário. O risco de ficar sedentário é muito maior do que o risco de você fazer uma atividade física sem orientação. Mas é óbvio que se você fazer uma atividade física orientada por um profissional, o seu benefício vai ser maior, vai ser mais rápido e o principal, com segurança. Então, eu acho que para o cardiologista, principalmente é isso, a segurança da gente poder passar para o paciente que, olha, você vai estar fazendo da forma correta e o seu ganho vai ser melhor e mais rápido. Bruno, frequentemente, pacientes me procuram, mas qual atividade física que eu devo fazer? Via de regra, eu falo para todo mundo, olha, a caminhada é o esporte mais democrático que tem, praticamente todo mundo pode fazer. Claro, salvo algumas contraindicações, mas existem aquelas indicações que são melhores, são mais bem aplicadas. E aí a pergunta principal é, existe alguma contraindicação de alguma prática de atividade física? De forma geral, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, qual é a recomendação que tu dá em relação a essa contraindicação de atividades físicas de forma geral? Eu queria a opinião aí do especialista. Bom, Cota, essa é uma excelente pergunta, cria muitas dúvidas para todo mundo, principalmente para os nossos telespectadores agora. Não existe uma modalidade que é contraindicada. Bom, hoje a gente tem uma grande gama de modalidades que podem ser praticadas, só que surgem algumas dúvidas, por exemplo, a nível de lesão,
Então, algumas pessoas acreditam que algumas modalidades não podem ser praticadas porque vão causar lesão. Bom, a lesão acontece no corpo do sujeito que está praticando essa modalidade. Então, não é a modalidade que é lesiva, Dr. Cota, é a pessoa que está muito predisposta a essa lesão por não estar preparada para praticar essa modalidade. Ou seja, antes de você iniciar a modalidade que você tem a afeição, o que você gosta mais de fazer, a nossa primeira questão sobre a importância da avaliação física vai ser crucial. Você precisa fazer uma avaliação física para a gente saber os seus parâmetros reais e a partir disso a gente vai dizer se essa modalidade X ou essa modalidade Y são as mais indicadas para que você faça. Por exemplo, muitas pessoas me procuram hoje em dia para fazer uma modalidade chamada CrossFit, que vem ganhando cada vez mais adeptos na nossa cidade, no Brasil inteiro e no mundo. Entretanto, muitas pessoas têm alguns vícios laborais, algumas questões de má postura, algumas questões de hipomobilidade articular, e isso acaba prejudicando a prática dessa modalidade para algumas pessoas. Só que como essa modalidade é uma modalidade que exige muito mais motivação, é muito mais de superação, algumas pessoas acabam extrapolando essa linha tênue entre a motivação e a sobrecarga em cima da articulação e acabam se lesionando. Um outro ponto também são as corridas, as caminhadas. Como você disse, a caminhada é uma modalidade extremamente democrática. Muitas pessoas podem fazer, salvo algumas contraindicações. Entretanto, algumas pessoas imediatamente já mudam da caminhada para a corrida. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil fazer essa troca de caminhada para a corrida? Sim. Entretanto, existem algumas pessoas que não possuem estruturas articulares do seu tornozelo, do seu joelho, do seu quadril equilibradas ou alinhadas. E como a caminhada e a corrida são esportes cíclicos, então os ciclos de causa de impacto nessas articulações são muito grandes. E a partir disso começam a gerar estresse por esforço repetitivo e a partir disso começam a gerar lesões. Então saber como você está primariamente ao início dessas modalidades, independente da modalidade que você pratique, é muito importante. Então não existe uma modalidade contraindicada, existe você que pode não estar preparado para começar a realizar essa modalidade. É interessante falar sobre esse assunto, Bruno. É uma paciente que eu atendi ontem. Essa paciente chegou comigo, né, com essa dificuldade de sentar e de levantar, e ela falando sobre começar a fazer atividade física, de olha, a primeira coisa, você não precisa nem de professor de educação física, nesse momento você está precisando de um ortopedista e de um fisioterapeuta para poder ter condições, fazer aquele fortalecimento muscular, melhorar a flexibilidade, aí sim poder fazer uma atividade física. Muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder começar a andar e daqui a pouco correr. Eu acho que é exatamente isso aí que você está falando. Esse caso era tão visível que mesmo não sendo um profissional dessa área, eu consegui detectar e aí já orientou a pessoa para fazer da forma correta. Mas muitas das vezes tem aquele negócio, né? Não, o meu amigo falou, o vizinho falou, aí vem o colega, não, bora começar a caminhar e às vezes nem aguenta o ritmo, aí o que acontece? Acaba desistindo. Então, tem muito isso, né? A limitação da dor, a pessoa vai estar toda empolgada, vai querer fazer, aí quando começa a fazer, começa a sentir dor. Aí o que acontece? Pronto, desiste. Não, eu não vou fazer mais. Aí acaba piorando. Aí a lesão, pelo que deu para entender, eu acho assim, eu queria até essa visão tua, o quanto que o sedentarismo pode piorar essa pessoa que já está com dor. Só lembrando rapidinho, isso aqui é uma pegadinha pro Bruno, tá? Isso aqui não estava no script, eu joguei essa pegadinha agora aqui para ele. Bora lá se ele vai ver se ele vai sair bem. Bom, é importante esse ponto, Dr. Cota, pois o sedentarismo ele causa uma alteração por desuso muscular. O que seria isso? O desuso muscular é quando o seu corpo, que é uma máquina que foi feita para se movimentar, e você acaba estragando o seu corpo, o seu músculo, exatamente porque você não o movimenta de forma prática, você não pratica exercícios físicos. E é bom até frisar isso, Dr. Cota, sobre a diferença entre a atividade física e o exercício físico. Muitas pessoas que chegam aqui com a gente na VitaCard falam que não fazem exercícios físicos, por exemplo, na rua, eu não faço caminhada, eu não faço corrida, porém em casa eu faço várias atividades, né? Eu tenho as minhas atividades de casa, eu cozinho, eu faço as atividades domésticas. Bom, gente, uma grande diferença. Quando a gente indica a atividade física,
a gente está, na verdade, se referindo ao exercício físico. O exercício físico é feito de forma sistêmica. Então, você vai de 3 a 5 vezes na semana fazer uma caminhada de 30 a 45 minutos. O que você faz em casa é uma atividade física. Então, essa atividade ela já não é sistêmica. É uma coisa que você já faz corriqueiramente, porque são atividades que o seu corpo e principalmente a sua rotina já pedem para que você faça. Essas atividades, elas valem como atividade, como exercício físico? Bom, o seu corpo já está extremamente adaptado a essas atividades. Então, o que seria interessante é que você implementasse aí um exercício físico, ou seja, que você sistematizasse, que você começasse a, de 3 a 4 ou 5 vezes na semana, fazer um exercício físico. Um outro ponto muito interessante sobre o sedentarismo. Muitas pessoas acreditam que estão sedentárias e sabem que precisam iniciar um trabalho, um exercício físico. Imediatamente nos procuram para fazer uma avaliação física, uma avaliação cardiometabólica e a gente já dá o veredito, o diagnóstico, né? Bom, você pode ou você precisa então procurar um outro profissional prévio a essa atividade física, como você mesmo mencionou, um fisioterapeuta, um ortopedista. Então aqui basicamente na nossa clínica a gente faz todo esse direcionamento. Se o paciente realmente está sedentário e está relativamente saudável, claro com as suas limitações, a gente trabalha nesses ajustes. Se o paciente está sedentário, mas precisando do auxílio de algum outro especialista, a gente precisa fazer esse encaminhamento para que o paciente não inicie a sua atividade e venha a sentir dores, causar lesões, enfim. Mas o sedentarismo é um dos piores males do mundo, né? É o problema do século XXI. Quando estamos muito tempo sedentários, o nosso corpo começa a sofrer uma alteração de instabilidade neural. Você começa a sentir dor em virtude do seu sedentarismo. E essa dor, na verdade, é uma dor que o seu corpo não quer sentir. Imediatamente, quanto mais dores você for sentindo, mais o seu corpo vai sendo desligado. São mecanismos que o seu corpo te dá, são alertas que o seu corpo te dá para que você realmente precisa fazer exercício físico. Só que você acredita que por estar sentindo dor, não é interessante que você faça exercício físico. Pelo contrário, a dor é um mecanismo de alerta, por isso faça exercício físico. Bruno, eu queria saber da tua opinião, qual a importância da verificação da frequência cardíaca e qual a aplicação prática, tanto dos exercícios de força, tipo musculação, e qual essa aplicação também dos exercícios chamados aeróbicos, né? A caminhada, a corrida, essa frequência cardíaca, porque a gente trabalha muito na cardiologia essa parte, né? Eu faço aqui teste cardiopulmonar, teste ergométrico, e a gente consegue ter na mão esses dados da frequência cardíaca. Eu gosto muito de recomendar meus pacientes para começar a trabalhar com frequencímetro, começar a fazer sua atividade de frequencímetro, mas eu queria saber a opinião de um profissional de educação física. Qual a importância de vocês terem esses dados na mão para poder ajudar as pessoas que estão procurando o auxílio de um personal trainer? Excelente pergunta, Cota. Como você disse, isso são dados e quantos mais dados nós pudermos ter, melhor será a prescrição. Para a gente entender um pouco a diferença entre os esportes de força e a atividade aeróbica, é importante entender que os esportes de força eles são intermitentes. Por isso, haverá uma oscilação muito grande da frequência cardíaca. Durante a série de treinamento de força, por exemplo, na musculação, dependendo da intensidade de carga que você esteja carregando, a sua frequência cardíaca pode chegar até 85% ou 90% da máxima. Entretanto, durante os períodos de repouso, essa sua frequência cardíaca pode chegar entre zonas de 40% a 50%, dependendo do tempo de intervalo. Quando a gente vai fazer atividades aeróbias, aí essa frequência cardíaca muda. Ela já fica ligeiramente mais alta e por um período de tempo mais constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente fizer um trabalho mais aeróbio, a gente vai precisar controlar o máximo possível essa frequência cardíaca, sempre por zonas. A gente pode trabalhar no início de aquecimento uma zona ali de 50% a 60%, numa zona mais de desenvolvimento do trabalho aeróbio de 70% a 85% e depois retornar aos poucos no final da modalidade. Entretanto, na modalidade de força, a gente precisa fazer uma oscilação
dessa verificação em virtude da modalidade. Então, durante as séries de força, a sua frequência cardíaca vai subir bastante. Entretanto, nos períodos de repouso, a sua frequência cardíaca vai baixar. Um ponto muito importante, e agora eu pergunto para você, Dr. Cota, é sobre as pessoas que fazem a utilização de algum medicamento que bloqueiam essa frequência cardíaca, seja pelo sistema nervoso simpático ou alteração do sistema nervoso parasimpático. Qual a importância de ter o controle da frequência cardíaca desses pacientes com algumas limitações ou que utilizam alguns desses fármacos, alguns desses medicamentos? Nós na cardiologia trabalhamos com alguns dos medicamentos que têm como finalidade principal o controle da frequência cardíaca. Outras vezes nós temos esse medicamento com uma finalidade mais secundária, acaba que o controle da frequência cardíaca, quer dizer, não deixar a frequência cardíaca subir muito, seja uma coisa mais secundária, mas inevitavelmente acaba acontecendo. Então vamos pegar, por exemplo, um paciente que ele já teve um infarto, ou melhor, um paciente que está com uma artéria parcialmente obstruída, mas ele não tem uma indicação de fazer nenhum procedimento, nenhuma angioplastia, uma cirurgia, nada que venha com a necessidade de desentupir, né? A gente sabe que existe o risco também de fazer isso aí. Então o que a gente faz? A gente lança mão desses medicamentos para controlar a frequência cardíaca. Por quê? Frequências cardíacas altas vai fazer um aumento da força de contração do músculo cardíaco e esse aumento de força vai haver uma maior necessidade de oxigênio. Só que o que acontece? Não está chegando oxigênio, nós temos uma artéria ali que está obstruindo parte do fluxo. E aí o paciente começa a sentir dor, a famosa angina. Então nós da cardiologia achamos primordial esse controle da frequência cardíaca. Muitas das vezes a gente já passa para o profissional, eu mesmo já cheguei a fazer isso contigo, olha Bruno, não ultrapassa a frequência cardíaca X, às vezes é por causa de uma arritmia, então o paciente, toda vez que ele vai fazer um teste de esforço, chega naquela frequência cardíaca, começa a desencadear algumas arritmias. Eu sou uma pessoa extremamente adepta a controle da frequência cardíaca, acho que vale a pena você fazer sua atividade física sem controle da frequência cardíaca. Aquele negócio, se você não tem como fazer, eu vou deixar de fazer minha atividade porque eu não tenho controle de frequência cardíaca. Não, faça sua atividade, mas aquele que faz, primeiro, depois que começa a fazer atividade física, controle da frequência cardíaca, parece que é outro mundo, é outra forma de fazer atividade física. Eu mesmo faço minhas atividades físicas, controle da minha frequência cardíaca e eu recomendo. E eu passo esse dado justamente para o profissional de educação física para ele poder passar um exercício físico mais adequado, respeitando não só os pacientes que têm algum problema, mas mesmo aqueles que não têm problema, melhorar o seu desempenho. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Isso aqui vai ser um da série que nós vamos trazer, vamos abordar outros assuntos. Quem gostou, deixa aí seu comentário, né, que nós vamos, olha, eu queria saber sobre tal assunto, coloca aí suas dúvidas que a gente vai fazer novos vídeos, aqueles que tiverem mais comentários, é claro, a gente vai dar prioridade para poder fazer novos vídeos. Se você achou isso importante e acha que tem alguém que você conhece, eu conheço essa pessoa, que esse vídeo é importante, compartilhe para essa pessoa, né, se inscreva no canal e eu espero que vocês tenham gostado. Por mim, um forte abraço, até o próximo vídeo. Eu vou deixar a palavra final com o Bruno, suas considerações finais aqui. Bruno, a palavra é toda sua. Bom, Cota, eu acho muito importante que as pessoas assistam esse vídeo, pois o conteúdo é muito esclarecedor, tira bastante dúvidas e, exatamente como você disse, se você tem mais dúvidas, manda pra gente, deixa aqui nos comentários desse vídeo, se inscreve no canal para que você ficar sempre recebendo as notificações quando tiver vídeo novo, mas é muito importante que você sempre tenha essa boa informação à mão, exatamente para que você evite tomar algum tipo de atitude que não seja tão interessante e principalmente saiba a opinião dos especialistas. Eu agradeço a oportunidade, a Clínica VitaCardio está aqui aberta a todos vocês. Eu fico aqui com o meu amigo Dr. Cota Júnior. Isso é super importante que o Bruno acabou de falar, porque na internet tem muita informação, né? Joga aí na internet que mais tem pessoas falando sobre diversos assuntos, inclusive na parte de saúde. Mas aqui você tem informação com responsabilidade, informação técnica, científica, que é passada para vocês por profissionais. Um forte abraço, meus amigos. Até a próxima.